Graças a Deus. Olá, meus queridos amigos que me ouvem e me acompanham neste momento. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração através da palavra de Deus, poderosamente, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite para todos vocês que fazem a obra de Deus como obreiros. Não importa qual placa de igreja você congrega. Até porque a pessoa que tem um entendimento do corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça e nós somos membros deste corpo, como o pé é diferente da mão, o braço é diferente da perna, todos nós, pessoal, somos irmãos em Cristo, filhos de um mesmo Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo? Agora, essa questão de dizer que nós somos igreja por causa de 4 paredes, você está entendendo? De um salão alugado, muitas das vezes de um barraco improvisado, ou até mesmo de ter construído uma catedral grande. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele disse, inclusive há mais de 2000 anos atrás, uma profecia a respeito lá da destruição do templo, ele falou, não ficará aqui pedra sobre pedra. Você está entendendo? Essa profecia se cumpriu. E, pessoal, nós estamos vivendo os últimos tempos, e você sabia que nada disso talvez vai sobrar? Essas grandes catedrais, como igrejinhas pequenas de esquina de bairro, você está entendendo? Sabe por quê? Porque isso tudo, pessoal, é matéria. A Bíblia fala que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Agora, o que vai permanecer é eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Sabe por que nós somos a igreja de Cristo? Porque Deus, antigamente, ele habitava dentro da Arca da Aliança. Mas hoje, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele habita dentro de mim, de você. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Conclusão, pessoal, nós que somos obreiros da igreja, nós temos o papel de ganhar almas. E é sobre essa palavra que eu quero comentar com vocês aqui no livro de Provérbios. Daqui a pouquinho já vou aqui meditar com todos vocês. Quando eu me refiro a obreiro, pessoal, entenda uma coisa, o obreiro não é somente aquela pessoa, sabe, que veste um uniforme para dizer eu sou obreiro. Não, o obreiro é aquele que faz a obra de Deus. Você está entendendo? Há quem seja obreiro sem um uniforme de igreja. Você está entendendo? Às vezes ele está dentro de um metrô, ele está lá pregando a palavra de Deus. Às vezes ele está dentro de uma favela, dentro de uma cadeia, mas ele não tem, muitas das vezes, um uniforme, mas ele é um obreiro, porque ele está fazendo a obra de Deus ali, e Deus está experimentando, até chegar o momento que ele vai ser ungido, vai ser consagrado diante das pessoas, e isso para mostrar para as pessoas que ele foi separado, que ela foi separada para fazer a obra de Deus. Isso daí é desde os tempos antigos que existe isso, você está entendendo? Mas enfim, o obreiro, ele tem o papel de ganhar almas para o reino de Deus, e eu vou falar com vocês aqui a respeito da sabedoria, da gente fazer a obra de Deus com sabedoria. E quando eu me refiro a obreiro, o obreiro, pessoal, se você for pesquisar lá no dicionário, é todo aquele que faz a obra de Deus. Eu não estou falando somente com aquele diácono que muitas das vezes no meio do salão ali, ele está ajudando as pessoas entregando envelope, ele muitas das vezes está entregando ali a Santa Ceia. Não, eu estou falando com todos os obreiros. O obreiro é o pastor. Por quê? Porque o pastor faz a obra de Deus. O obreiro é o evangelista. Por quê? Porque o evangelista faz a obra de Deus. O obreiro muitas das vezes é o profeta. Por quê? Porque o profeta faz a obra de Deus. Ele entrega a profecia. O obreiro é o mestre. Por quê? Porque o mestre faz a obra de Deus. Ele tem um papel ali de ser um professor. Você está entendendo? Cada um na sua função. O apóstolo, a Bíblia fala sobre os 5 ministérios, pessoal. Agora, eis a questão. Você já descobriu o seu chamado para você ganhar almas para o reino de Deus? E depois que você descobriu o seu chamado, depois que você chegou a ser uma pessoa ungida, uma pessoa separada para fazer a obra de Deus, você tem feito a obra de Deus? Ou você tem simplesmente negligenciado, cruzado os braços e você está tão perdida que você não está nem percebendo que tem tantas almas indo para o inferno e você não está fazendo nada por elas? Eis a questão. Eu te confronto nesse momento a você pensar, a você refletir.
Você tem ajudado essas pessoas que muitas das vezes aparecem no seu caminho, ou você tem ficado como uma pessoa calada? Eu quero meditar com vocês aqui no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 30. Eu vou ser breve, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar com vocês, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Sabe por quê, pessoal, que o ganhador de almas, o obreiro, ele é sábio? Porque, primeiramente, para ele tem um entendimento que para ele ganhar almas, ele precisa ser uma pessoa que anda na justiça. Está escrito aqui, ó, o justo é a árvore de vida. E como ele é uma pessoa justa, o que ele vai fazer? Ele vai andar na justiça, e por causa dessa sabedoria de andar na justiça, por ele andar em sabedoria, ele vai ajudar outras pessoas a se achegarem a Deus por causa dessa sabedoria. E que sabedoria é essa, pessoal? Eu falo assim, pregar a palavra de Deus é muito fácil. O problema, sabe quando é? O problema é quando você é testado lá no seu trabalho. Você tem que andar na justiça lá no seu trabalho, no meio dos ímpios. Tem que andar com sabedoria no meio dos ímpios. Você está entendendo? E fazer a diferença da vida do ímpio para você que é um cristão, que é um obreiro, que é um servo. Você está entendendo? Por exemplo, se o ímpio ele fala palavrão, como que pode você falar palavrão? Que justiça é essa que você está fazendo? Que sabedoria é essa que você está usando? Você está entendendo? Não tem diferença nenhuma do ímpio. Se muitas das vezes o ímpio ele está roubando, e aí você, porque está passando necessidade financeira, você está sendo uma pessoa que também está enganando o próximo, também está roubando os outros. Poxa, que justiça que você está fazendo? Que sabedoria que você está usando? Conclusão, você não está ganhando almas. Você pode estar pregando, você pode estar evangelizando, mas ganhando almas não. Porque as pessoas vão olhar para você e vai dizer, poxa, que testemunho que essa pessoa está dando aí, ó. Para que eu vou lá na igreja do fulano ou da ciclana? Olha o jeito dele, olha o jeito dela. Você está entendendo, pessoal? Resumidamente falando, eu estou falando sobre o bom testemunho. Eu vou te dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que você está dentro de uma congregação, de uma igreja, e aí chega um casal perturbado. Eles estão com problema no casamento, eles querem uma solução, eles querem uma orientação. Aí você que é um servo de Deus, um obreiro, uma obreira, você vai orientar como essa pessoa, sendo que você está divorciado, sendo que você foi contra a própria palavra de Deus que você prega, que está escrito em Malaquias que Deus odeia, ou seja, Deus detesta, Deus tem nojo do divórcio. E o único respaldo bíblico que a Bíblia dá para alguém se divorciar é quando há um adultério, é quando há prostituição. Mas não, infelizmente, tem muitos servos dentro de igrejas que estão se separando, que estão divorciando. Ou seja, como que essa pessoa vai ter respaldo bíblico para ajudar um casal que está chegando agora? Você está entendendo? Como é o certo a pessoa dar um bom testemunho? Então, pessoal, tem diversos exemplos que eu poderia citar aqui para vocês, mas eu prefiro resumir. Tem essa questão de casamento, tem a questão de trabalho, tem a questão do seu palavreado, tem a questão do seu temperamento. Por exemplo, você está lá falando alto, bem alto, gritando, e os seus vizinhos escutam que você está brigando aí com a sua família, os seus filhos. Por exemplo, aí você imagina como que o vizinho vai entrar na cabeça dele, poxa, como que eu vou para a igreja? Olha lá o fulano lá, ó, como é que tá agindo, olha os palavrão alto que ele está falando lá dentro da casa dele, olha os gritos que ele está gritando lá, sendo que a palavra de Deus diz, longe de vós toda gritaria. Ou seja, pessoal, a gente para ganhar almas não é só entregar panfleto, não é só entregar envelope, não é só convidar a pessoa para a igreja, não, é a gente com a nossa conduta e com o nosso palavreado, mostrar Jesus de fato, mostrar que Jesus existe através da nossa mudança de caráter, porque eles vão ver, poxa, não é que o fulano lá mudou mesmo, ele usava droga comigo, agora não usa droga mais. O ciclano lá, ele falava palavrão, agora não fala mais palavrão.
Ou seja, as pessoas começam a ver uma mudança em você. A Beltrana, olha só, ela era uma pessoa depressiva. Ela não saía do quarto. Agora ela tá lá toda feliz, toda sorridente. Você tá entendendo? Porque eles vão querer saber o que é a fé. Eles vão querer receber esse mesmo espírito que você tem, que é o Espírito Santo, que te dá paz, mesmo em meio a um monte de tribulação, a um monte de problema que você tem do lado de fora. Mas do lado de dentro você tem paz, você tem alegria, porque você não é mais uma pessoa endemoniada. Agora você tem o Espírito Santo. Você está entendendo? Então espero eu que essa mensagem de fé possa ter te ajudado de alguma forma. Então, resumidamente falando, é nosso dever, pessoal, andar com sabedoria. Eu sei que nós não somos perfeitos, a gente também erra, a gente também tropeça, você sabe disso. A gente não é perfeito, mas se a gente se esforçar, a gente pode ganhar almas dessa forma, andando na justiça diante do ímpio e andando com sabedoria, tá bom? Que essa palavra de Deus possa ter te fortalecido de alguma forma, você que é servo de Deus, e continue nessa fé, porque é isso que Deus quer para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe.